Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais um áudio-vídeo de reflexões sobre a jornada. Aqui nessa modalidade eu falo um pouquinho sobre as conexões de alma, chama gêmea, alma gêmea. Faz tempo que eu não gravava esses tipos de vídeo. Eu fico enrolando e aí passa a minha reflexão e eu não gravo. Então vocês vão escutar barulhos do mundo aqui, tá, gente? O que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Já deve ter áudio aqui de mim falando sobre isso. Eu queria falar com vocês de teoria de chama gêmea, tá? Eu já falei um pouquinho sobre isso no áudio-vídeo que eu falei sobre relações narcisistas e relações de conexão de alma. Teoria de chama gêmea, né? Veja, pessoal, como eu bem disse no outro áudio, não existe uma comprovação científica de chama gêmea, tá? Da mesma maneira que não existe uma comprovação científica que Deus existe, assim. Ou que coisas espirituais existem. É o grande dilema da ciência, né? Acho que o dia que a gente conseguir juntar tudo isso e perceber que é a mesma coisa, olha que polêmico, tá tudo resolvido. Mas até lá, a gente vai ficar batendo cabeça aqui. Então veja, a gente tem ao longo da nossa história teorias, filosofias, lendas, histórias arquetípicas de amor, de união, de masculino e de feminino, de Deus e de deusa, com essa coisa que tem uma parte correspondente a gente, né? Então, quando a gente fala de chama gêmea, de alguma maneira a gente está se conectando com esse arquétipo, com essa ideia, tá? O que eu percebo é que cada dia surge uma teoria nova sobre chama gêmea. E aí o que eu insisto, e eu vou bater na tecla, e vocês não precisam concordar comigo, eu acho que a ideia, inclusive, desses áudios e vídeos, é justamente que vocês aprendam e olhem de uma perspectiva que vocês possam discordar do que vocês estão ouvindo, do que vocês estão assistindo, tá? Ao meu humilde olhar, as pessoas criam teorias, se identificam com teorias que têm a ver com a própria jornada delas, tá? E aí, o que acontece? Se você tem uma jornada meio parecida com aquela pessoa, você vai acabar se identificando com aquilo. Só que o que pode acontecer é que assim, a gente também manifesta, a gente também cocria a nossa realidade. Então, às vezes a gente fica se conectando com algumas teorias, vamos dizer assim, que não são necessariamente a nossa história. E aí, às vezes, a gente pode atrasar a nossa jornada porque a gente está se conectando com uma vibe que não é a nossa, tá? O que eu percebo, tá, pessoal? E é uma percepção, tá? É um olhar. Chama gêmea existe desde que o mundo é mundo, vamos falar assim. Era mais raro? Era. Eu acredito que é daí que vem essa teoria também, de que é raríssimo uma chama gêmea. Sim, houve um tempo da humanidade que era raríssimo chama gêmea. O que a gente observa é que de 2012 para cá, e aí vai entrar toda aquela vibe de nova era, que o mundo ia acabar, e o calendário maia. Aí vocês têm que fazer as pesquisas de vocês, tá, pessoal? Depois de 2012, começou uma enxurrada de chama gêmea. Parece que de algumas pessoas que eu já vi aqui na internet falando, depois de 2015 isso se acentuou, tá? E eu, Cássia, percebo que principalmente de 2020 para cá e principalmente 21, 22, tem uma safra nova também de chamas gêmeas, tá?
Muitos vão dizer que isso se deve à elevação, à atualização energética do nosso próprio planeta Terra, que precisa ancorar mais luz nas grades energéticas planetárias. E é aquilo, né, gente? Amor traz luz. Então, se essa Terra precisa de luz, vamos mandar ver nesses casais sagrados, que é para essa luz brilhar de vez. Né? Eu, particularmente, acredito nisso, tá, pessoal? Eu até brinco lá nos vídeos de tarô, brinco, mas não é brincadeira isso não, tá, pessoal? Eu vou explicar sobre as questões dos sinais e de como eu capto as informações num outro áudio que deve estar para aí perto. Quando eu falo 1, 2, 3, 14, né? É uma música do YouTube que chama Vertigo, que o Bono começa falando 1, 2, 3, 14. Uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Só que isso começou a se repetir muito pra mim. E eu nem curto Vertigo, tá, pessoal? A Cássia gosta de YouTube, então nem curto Vertigo, tá? Nem sei se tem na minha playlist de preferidos do YouTube. Mas o que eu identifiquei, né, e o que eu sinto? Que a gente está falando aqui de um quantum energético. O que seria isso? Quando a gente tiver um número considerado X, de 1, 2, 3 casais, 14 aparecem, 14 se unem. Eu não entendo que sejam efetivamente 3 casais que viram 14. Eu acho que a gente está falando de um montante de casais, de um quantum energético, né? Que quando é aquilo, é como se, já que a gente está falando de luz, é como se a gente tivesse uma cidade que quando tiver um certo número de postes acesos de luz, isso vai iluminar todo um caminho, sabe? Eu sinto isso. Então, quando a gente tá falando de chama gêmea, a gente tem que ficar atentos às teorias que a gente está se conectando. E por que eu tô dividindo aí em anos, né, em fases? Por observação empírica, que a gente diria, né, que é do que eu realmente visualizo nos atendimentos, das coisas que eu vejo, das coisas que eu assisto, das pessoas que eu converso, né? Eu não tenho uma análise estatística aqui, tá, pessoal? Para mostrar para vocês isso, né? Isso aí seria algo muito complexo para a gente fazer. Talvez não chegue um momento que isso vai acontecer, tá? E aí, o que eu quero dizer? Por que eu tô trazendo isso para vocês? Normalmente, a maioria das pessoas concorda com aquela... Vamos chamar de teoria clássica, tá? Até aqui no canal eu falo dessas fases. Que tem uma fase do desejo, de encontrar um amor, e aí você encontra, e aí é tudo lindo, maravilhoso, e aí tem a separação, e aí tem as curas, e aí tem o reencontro, a reunião, união, cada um vai usar um termo. Só que o que eu ando refletindo muito, né, pessoal? Eu vou dizer a gente, porque eu me incluo, embarca nessa teoria de fases quando a gente está na separação, gente. Quando você tá lá desejando alguém, você não tá pensando que você vai encontrar alguém e vai se afastar. Quando tá tudo lindo, maravilhoso, você não tá pensando que você vai se afastar. Você tá pensando que você tá separado. E aí, quando você tá pensando que você tá separado, você tá olhando para trás. Não olhe para trás, capital inicial. Tá olhando para trás. Né? Você tá revendo a sua história. E naquele momento, como você está conectado com um amor transcendental, você, pelo que você sente, você imagina que a consequência é a união, a reunião, o encontro, reencontro, cada um vai dar um nome. A notícia que eu tenho para vocês, pessoal, é que parece que quanto mais recente os casais, menor o tempo de separação. E tem pessoas que não estão passando pela separação, pessoal. Tá? Tem, porque eu não vou dizer que, nossa, são milhões de pessoas que eu atendo, que tá... Não, mas tem uma turminha aí que tem chegado até mim, que não tá passando por fase de separação. Isso não significa que não está passando por conflitos e espelhamento e luz e sombra, né, e morde a sopra e gato e rato.
Acontece isso, mas não dentro, de novo, daquilo que a gente poderia chamar de teoria clássica da chama gêmea, que vai ficar afastado. Tá me vindo até a música do Vento Levou aqui na minha cabeça, tá? Isso, ao meu humilde olhar, a gente pode inferir, pode deduzir, tá? Que significa que é como se existisse uma energia cósmica universal de Deus, da fonte, você vai dar um nome que você se identifica, para que essas situações todas elas sejam alinhadas, tá? E me chamou muito a atenção todas essas reflexões, pessoal. Um dia que eu estava fazendo uma leitura, eu já não vou lembrar qual foi. Tava uma leitura assim normal do que eu costumo fazer. E aí eu senti uma energia de um ser que estava até meio bravo. Eu falei, gente, é Arcanjo Miguel aqui. Eu nem sei se necessariamente era Arcanjão Miguel mesmo, tá? É que a gente tava fazendo leitura de anjos e... Porque também tem isso, né, pessoal? Quando a gente vai ver, às vezes a gente nomeia um mesmo ser de luz com nomes diferentes. E seres que não são da luz também, às vezes é o mesmo ser que a gente dá nomes diferentes, tá? Mas era um ser de luz falando ali, mas de uma forma muito firme e que eu chamei de Arcanjo Miguel. E falava assim, eu não vou dizer que estava gritando na minha orelha, mas estava muito firme. Esqueçam as teorias de chama gêmea. Esqueçam as teorias de chama gêmea. Né? E eu acho que a mensagem é essa, tá, pessoal? Olhem, vejam, visitem essas teorias, revisitem essas teorias. Vejam o que faz parte da sua história, mas não fiquem construindo um roteiro, um cenário para você viver com base nas coisas que você lê, que você vê, que você ouve na internet, tá? Não só em relação à teoria de chama gêmea, mas também de tarô, né, gente? Vamos lembrar isso, pelo amor de Deus, né? Tá me vindo o Pequeno Príncipe, tu é eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Porém, por que eu tô me deixando me cativar por aquilo? Uma das coisas mais importantes numa jornada de despertar espiritual e de conexão de alma é você se responsabilizar pela pessoa que você é e pelo que você sente, pelo que você quer, pelo que você deseja. Então você não pode transferir isso para ninguém. Quando você faz isso, você está na postura da criança, né? Buscando ser salva, buscando ser amada, buscando ser protegida. É você que tem que fazer isso por você. Então, quando você está ouvindo uma leitura de tarô e lá no fundinho você sabe que aquilo não é teu e você está embarcando naquilo, essa responsabilidade é sua, tá? Só um adendo aqui, uma observação para lembrar alguns desavisados. Tá me vindo para Lamas do Sucesso, eu entrei de gaiato no navio. Então, tem gente que tenta entrar de gaiato no navio em história que não é sua, né? Então, pessoal, fiquem atentos a isso, tá? Eu não tô dizendo que tem gente que tá certa ou que tá errada. Pra mim, tem um monte de gente que tá errada e um monte de coisa que tá falando. Mas aí é que eu tô falando de cada um ser responsável pelo que tá ouvindo, né? E o outro lado da história. Da pessoa ser responsável pelo que está falando, pelo que está transmitindo, quem é formador de opinião. E não adianta, gente. YouTuber é formador de opinião, né? A gente é e a gente tem que ter uma responsabilidade. E tem gente que não tem, né? Eu tenho as minhas crises existenciais, viu, gente? Às vezes eu fico, meu Deus do céu, será que eu tô doida e tô deixando meio mundo doido aí? Mas olha, sempre que eu tenho esses questionamentos, eu tenho, assim, sinais, comunicações espirituais, assim, que são tremendas, né? E eu vivo brincando com a minha egrégora. Eu falo, olha, se eu tiver enganando o povo, é primeiro porque eu tô enganada, porque eu fui enganada, sabe? Mas eu falo meio brincando, sabe, pessoal? Porque só se realmente meu coração tiver muito, muito errado. Mas eu depois de um tempo dessa caminhada, eu tenho certeza que eu não tô errada, não. Né? Muitas vezes o que acontece, né, pessoal, é que essa jornada você tem processo de sombra, né, para olhar, né, um processo de autoafirmação,
de autorresponsabilidade. E a gente não é uma máquina, né? A gente é humano. Então, dependendo da fase que a gente tá, um pouco mais difícil, com mais desafios, ao meu olhar, aspectos astrológicos que cutucam a gente, às vezes umas energias meio sem graça aí querendo causar, a gente fica um pouco mais ou menos sensível. Mas faz parte também do nosso processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, aprender a lidar com essas questões. Mas fiquem cientes disso, né? Vocês têm total e plena responsabilidade. Isso está em todos os vídeos na descrição dizendo isso, que cada um é responsável de como vai gerenciar essas informações. Então vocês são responsáveis de como vocês gerenciam tudo que vocês veem, assistem, ouvem, leem. E, obviamente, as pessoas que estão transmitindo esses conhecimentos também. Mas daí é essa pessoa com ela, é essa pessoa com quem ela vai, da egrégora dela, do Deus dela, ter que se entender se ela estiver fazendo algo que não era para ela fazer, né? Então, acho que são esses os recados. Espero que tenha trazido luz no coração de vocês, que possa ter clareado algumas coisas. E nos vemos no próximo áudio vídeo. Um beijinho a todos. Tchauzinho.